Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos direto ao ponto com uma decisão do STF que gerou bastante debate, né? Misturando aí alta política e direito penal. Foi em 16 de outubro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes arquivou uma representação criminal contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A acusação principal: que ele teria tentado obstruir uma investigação. Como? Articulando politicamente um projeto de anistia. Nossa fonte aqui é um artigo que detalha bem os fundamentos jurídicos por trás disso, da Ação Penal 2668. Então, qual a nossa missão hoje? É entender o que essa decisão significa, assim, do ponto de vista legal, e por que essa articulação política, nesse caso específico, não foi vista como crime. Vamos desvendar os conceitos-chave aí de direito penal, processo penal, que são cruciais, né? Para quem estuda para concurso ou só quem entender melhor essas coisas. Dois pontos que já chamam a atenção. Quem pode mesmo acusar? E onde fica essa linha entre o jogo político e o crime de obstrução? Ok, vamos lá. O primeiro ponto que, intriga. A acusação partiu de um deputado federal, Rui Falcão. Ele apresentou direto no STF. Mas a PGR e o ministro Moraes disseram que não podia ser assim. Por quê? Exato, esse é um ponto de partida fundamental, né? E nos leva para um princípio básico do nosso sistema, o monopólio da ação penal pública. Está lá na Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º. Ele diz que é função institucional privativa do Ministério Público promover a ação penal pública. Isso quer dizer o que na prática? Que para a maioria dos crimes, aqueles de ação penal pública, só o MP pode dar início formal a um processo criminal no judiciário. Ah, então peraí. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá e protocolar uma denúncia criminal no tribunal, mesmo sendo, sei lá, um deputado. Qual a diferença entre o que ele fez e o que seria o certo? Isso, exatamente. Nem deputado, nem senador, nem cidadão comum, nem advogado. Ninguém pode fazer o papel do MP de acusar formalmente em juízo nesses casos. O que qualquer pessoa pode fazer, e isso é importante deixar claro, é levar uma notícia a crime, sabe? Informar que um crime aconteceu ou uma representação criminal em alguns casos específicos que a lei exige. Levar isso para quem? Para o próprio MP ou para a polícia. Mas a peça que inicia o processo mesmo, a denúncia, essa sim é exclusiva do Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Entendi. E essa regra não é só da Constituição, viu? Ela aparece nas normas internas dos tribunais também. O regimento interno do STF mesmo, lá no artigo 230b, ele diz isso. O tribunal não processa a comunicação de crime feita direto para ele. Ele encaminha para a PGR. E foi justamente esse o argumento da PGR no caso do Tarcísio. O deputado não tinha legitimidade ativa, quer dizer, o direito de ser o autor daquela ação específica ali no STF. Certo. Nem tinha capacidade postulatória, que é a aptidão técnica para pedir algo em juízo, que nesse caso seria do MP. Ele não podia apresentar acusação direto no Supremo. Entendi. Então o caminho correto seria ele levar essas informações para a PGR, aí a PGR, como dona da ação penal, ia avaliar se tinha motivo para oferecer uma denúncia, certo? Exatamente. A PGR analisaria os fatos, as informações, e decidiria. Poderia oferecer a denúncia, pedir mais investigação, ou, como aconteceu nesse caso, pedir o arquivamento por entender que não era crime. E olha, essa ideia de que só o MP pode acusar e que terceiros não podem ir direto ao STF com uma ação penal pública, isso não é novo, tá? É um entendimento já bem consolidado. A própria decisão do ministro Moraes cita outros casos, como a petição 4281 e o habeas corpus 67931, que reforçam isso. Então, assim, a forma como a acusação foi feita já esbarrou numa questão processual bem clara. Certo. A questão da forma, da legitimidade para acusar ficou bem clara. Foi um primeiro obstáculo ali num processo. Mas vamos para o conteúdo, para o mérito da questão. A acusação era de obstrução de investigação, um crime que está previsto na Lei das Organizações Criminosas, né? A Lei 12.850, lá no artigo 2º, parágrafo 1º.
O que exatamente caracteriza esse crime? Como a lei define isso de obstruir? Aqui a coisa fica bem interessante. Ótima pergunta. Porque é justamente analisando os elementos desse tipo penal que a gente entende por que a articulação política, pela anistia, nesse caso específico, não foi considerada crime nem pela PGR, nem pelo STF. Vamos ver os ingredientes dessa receita criminosa, digamos assim. Primeiro, o que a lei quer proteger com esse crime? O bem jurídico tutelado é a administração da justiça. De forma mais específica, é garantir que as investigações e os processos sobre organizações criminosas possam seguir seu curso normal, sem interferência indevida, sabe? Para não atrapalhar a busca da verdade e a aplicação da lei. O STF até já discutiu isso numa ação direta de inconstitucionalidade, a 5567, e ressaltou essa finalidade de proteção. Faz todo sentido. É como blindar a investigação contra a sabotagem, né? Principalmente quando você fala de crime organizado, que costuma ter mais meios para tentar interferir. Pois é. Agora, o segundo ingrediente. Quais são as ações concretas que a lei proíbe? O tipo penal usa 2 verbos principais, impedir e embaraçar. Impedir é mais forte, né? Significa impossibilitar mesmo, paralisar, tornar a investigação inviável. É uma ação que bloqueia a apuração. Imagina destruir todas as cópias de um documento essencial ou sumir com a prova principal do crime. Seria tipo trancar a porta da sala de investigação e jogar a chave fora. É uma boa imagem. Isso impede o acesso, paralisa. Já embaraçar tem um sentido mais de dificultar, de atrapalhar, criar obstáculo, fazer a investigação demorar mais. Não chega a inviabilizar tudo, mas torna o caminho mais difícil. Seguindo a analogia, então, seria mais como jogar o óleo no corredor, ou casca de banana. Atrapalha, dificulta a chegada, mas não impede totalmente. Exatamente. Bons exemplos seriam, sei lá, ameaçar uma testemunha para ela mentir ou não falar nada, plantar uma pista falsa para desviar os investigadores, esconder parte dos livros contábeis de uma empresa. A lei ainda fala de qualquer forma, o que parece dar uma ideia de abrangência, né? Só que o STF, naquela mesma DI 5567, já deu um toque. Essa expressão não pode ser lida de um jeito tão amplo que criminalize qualquer coisa que de longe cause alguma dificuldade. Tem que ver, no caso concreto, se a ação foi relevante para realmente prejudicar a administração da justiça. Entendi. Terceiro ingrediente: a intenção. Esse crime de obstrução exige dolo direto. O que é isso? Significa que a pessoa tem que ter a vontade livre e consciente de fazer a ação, impedir ou embaraçar sabendo que está atrapalhando uma investigação. E não é qualquer dolo, viu? A lei exige uma finalidade específica, que a gente chama de elemento subjetivo especial. Qual é? O propósito tem que ser o de obstruir uma investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então não basta a ação, por acaso, ter dificultado a investigação. A pessoa tem que ter agido com aquele objetivo de atrapalhar aquela investigação específica sobre organização criminosa. Isso parece difícil de provar, não? Sem dúvida. Provar intenção, o elemento subjetivo, é sempre um dos grandes desafios no direito penal, né? É preciso conseguir diferenciar quem age de propósito para sabotar a investigação daquele que, sei lá, ao exercer um direito ou fazer algo legítimo, acaba indiretamente criando alguma dificuldade. O exemplo clássico é o do advogado que usa todos os recursos legais para defender o cliente. Isso pode fazer o processo demorar mais, pode criar dificuldades para a acusação, mas o objetivo ali é a defesa técnica, que é um direito constitucional, não é obstruir a justiça em si. A linha é tênue mesmo, depende muito da análise de cada caso. Certo. E, por fim, o último ingrediente, o alvo da obstrução. A investigação que se tenta impedir ou embaraçar precisa obrigatoriamente ser sobre crime praticado por organização criminosa, do jeito que a própria Lei 12.850 define o que é organização criminosa. Se a investigação for sobre um crime comum,
sabe, praticado por uma pessoa só ou por um grupo que não se encaixa como organização criminosa, aí a conduta de atrapalhar pode até ser outro crime, tipo fraude processual, coação no curso do processo, mas não vai ser esse crime específico do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.850. Perfeito. A anatomia do crime de obstrução ficou bem clara agora. Temos o bem protegido, que é a administração da justiça, as ações, que são impedir ou embaraçar materialmente, a intenção, que é o dolo direto com aquela finalidade específica de obstruir a investigação de organização criminosa, e o alvo, que é essa investigação específica. Com base nesses elementos todos, por que então a PGR e o ministro Moraes concluíram que a articulação política do Tarcísio de Freitas por uma lei de anistia não se encaixava aí? Basicamente, por duas razões que vêm direto dessa análise que a gente fez dos elementos do crime. A primeira, a conduta que foi descrita articular politicamente para fazer tramitar um projeto de lei de anistia, ela não se encaixa nas ações materiais de impedir ou embaraçar uma investigação criminal que está em andamento. Pensa na natureza da articulação política, o que envolve. É conversar com o parlamentar, participar de debate público, buscar apoio para aprovar uma lei no Congresso. Isso tudo acontece na esfera política, na esfera legislativa. Não tem o poder de, por si só, parar uma investigação da polícia ou um processo na justiça que está correndo. Os investigadores podem continuar buscando prova, o MP pode continuar denunciando, o juiz pode continuar julgando. A aprovação de uma anistia é algo futuro, incerto, depende de todo um processo legislativo que é longo, complexo, está lá no artigo 48 da Constituição e ainda pode depender de sanção do presidente. Não se compara com destruir uma prova hoje ou coagir uma testemunha agora. Entendi. Quer dizer, a articulação política trabalha no plano de criar a lei, enquanto o crime de obstrução trabalha no plano da interferência concreta na apuração dos fatos. Com a lei que já existe. Seria isso. Exatamente essa a lógica. E isso leva a gente para a segunda razão, que talvez seja mais importante, a falta daquela finalidade específica de obstruir a investigação. A interpretação da PGR, que o STF aceitou, foi que o objetivo da articulação política, por mais que a gente possa discutir o mérito de uma anistia, se é bom ou ruim, era usar um instrumento que está previsto na Constituição, a própria anistia, para buscar um resultado jurídico, extinguir a punibilidade de certos crimes. Essa atuação foi vista como parte do jogo político, sabe? Da liberdade de expressão, da prerrogativa que os políticos têm de propor e debater mudanças na lei. Ah, entendi a distinção. Foi feita uma diferença clara, Uma coisa é você agir politicamente para tentar mudar a lei ou criar uma exceção para a aplicação dela no futuro, como a anistia. Isso está na esfera da política, do direito de representação. Outra coisa, bem diferente, é você interferir materialmente na investigação que está rolando, tentando destruir prova, subornar testemunha, esconder bens. A articulação pela anistia foi vista como pertencendo ao primeiro campo, o da atuação política, e não ao segundo, o da obstrução criminosa. Por isso, a conclusão foi pela atipicidade da conduta, ou seja, o fato narrado simplesmente não se encaixava na descrição do crime de obstrução. Compreendido. A conduta não bateu com os verbos do crime e a intenção foi interpretada como política e não como obstrução direta da investigação. Bom, diante disso, a PGR pediu o arquivamento e o ministro Moraes concordou. E agora? Quais são os efeitos práticos desse arquivamento? Acabou o assunto? Está encerrado para sempre? Então, o arquivamento de inquérito ou de representação criminal, ainda mais depois das mudanças recentes no processo penal com o pacote anticrime, ele é visto como uma atribuição primária do Ministério Público, que é o titular da ação penal, O papel do judiciário nesse caso, o ministro do STF por causa do foro do governador, é fazer um controle de legalidade desse pedido de arquivamento. O ministro olha se a decisão do MP está bem fundamentada, se não tem nenhuma ilegalidade óbvia. Se tiver tudo certo, ele homologa o arquivamento. Foi o que aconteceu aqui. A PGR disse que não tinha justa causa, ou seja, faltavam indícios mínimos de que um crime aconteceu e de quem seria o autor. E o ministro concordou com essa análise jurídica. A decisão do STF até cita um outro caso, a petição 3825, para mostrar como funciona esse controle do juiz. Ok.
o arquivamento foi homologado, mas isso põe uma pedra final no assunto? A investigação não pode ser reaberta de jeito nenhum mesmo? Esse é um ponto que sempre gera dúvida e é muito importante, viu? O arquivamento por falta de provas ou por entender que o fato não é crime, atipicidade, como foi aqui, em regra, ele não faz coisa julgada material. O que isso significa? Que ele não se torna imutável, não encerra o assunto para sempre de forma absoluta. O artigo 18 do Código de Processo Penal, o CPP, prevê claramente a possibilidade da polícia fazer novas investigações e a investigação ser reaberta se surgirem provas novas. Ah, provas novas. Isso. E aqui está o pulo do gato. O que são provas novas? A Justiça entende que não basta só uma nova interpretação dos fatos que já eram conhecidos e foram olhados lá na decisão de arquivar. Prova nova tem que ser um elemento de prova substancialmente diferente, algo que não se conhecia ou não se tinha acesso na época do arquivamento. Poderia ser, sei lá, aparecer uma testemunha-chave que ninguém sabia que existia, ou descobrirem um documento que estava escondido. O próprio ministro Moraes fez questão de deixar isso claro na decisão dele, mencionando o artigo 18 do CPP. Então, assim, o arquivamento aconteceu, mas com essa ressalva da lei. Se e somente se aparecerem provas realmente novas, o caso poderia, em tese, ser reaberto. Entendi. Então, para a gente recapitular esse nosso mergulho de hoje, a gente viu primeiro que existe um guardião da ação penal pública, que é o Ministério Público, e só ele pode acusar formalmente nesses casos. Depois a gente dissecou o crime de obstrução de investigação, entendendo os elementos essenciais: proteger a justiça, as ações de impedir ou embaraçar materialmente, a necessidade do dolo direto com finalidade específica e o alvo ser investigação de organização criminosa. Com base nisso, entendemos por que a articulação política por uma anistia foi vista, nesse caso, como parte da esfera política, da liberdade de expressão e não como interferência criminosa direta na investigação. E, por fim, vimos como funciona o arquivamento a pedido do MP, com a homologação do juiz e a condição bem restrita para uma eventual reabertura, o surgimento de provas novas. Foi isso, né? Às vezes tem muita gente que não conseguiu entender como que aquilo teve uma finalidade fora do esperado, né? E a gente teve aqui um passo a passo muito importante para entender por que aquilo é julgado uma coisa e aquilo pode ser julgado a forma que pode parece ser uma coisa, mas ele não é. Exatamente isso. Foi uma análise que passou por pontos bem importantes do processo penal e do direito penal. A titularidade da ação, a legitimidade, os contornos de um crime complexo como a obstrução e essa diferenciação que nem sempre é fácil na prática entre o que é atuação política legítima, mesmo que controversa, e o que é interferência criminosa na investigação. E, claro, o mecanismo do arquivamento e seus efeitos, que não são absolutos por causa da possibilidade do artigo 18 do CPP. E o que fica, talvez, como uma provocação para quem nos ouve pensar um pouco, é justamente a complexidade de traçar essa linha. Onde exatamente termina a negociação política legítima, ainda que para buscar fins que muita gente pode discordar, como uma anistia, e onde começa a interferência criminosa no sistema de justiça. Isso levanta uma questão importante. Como é que a sociedade e o sistema legal podem criar critérios claros, objetivos, para fazer essa distinção? Principalmente quando a gente tem figuras políticas com poder, com influência envolvidas. E a prova da intenção por trás das ações, aquele dolo específico, é tão difícil de conseguir, né? É um desafio constante para a nossa democracia e para o direito penal conseguir equilibrar a liberdade de expressão, a atuação política com a necessidade, que é fundamental, de impedir a obstrução da justiça e garantir que as investigações possam acontecer. É um equilíbrio delicado, sabe? E que está sempre sendo construído.